Leitura Centro, Salvador, 11 de novembro de 1986. A diferença entre submissão calma e submissão cheia de gratidão. Collected Works of the Mother, volume 6, páginas 63 e 64. Os 3 métodos de como se livrar de pensamentos desagradáveis. Collected Works of the Mother, volume 6, páginas 22 e 23. Autoconhecimento e conhecimento de mundo. Sri Aurobindo, Obras Completas, volume 18, páginas 530 a 532. Primeiro, 2 pequenos textos também, de 54. Uma pessoa diz, da última vez no texto foi dito, quer dizer, no texto da mãe, aqueles que têm fé em um Deus, fé em seu Deus, lhe pertencem integralmente. Todos os eventos de suas vidas são uma expressão da vontade divina e eles aceitam tais eventos não meramente com calma submissão, mas com gratidão, porque são convencidos de que qualquer coisa que aconteça é sempre para seu próprio bem. E a pergunta então, qual a diferença entre uma submissão calma e uma submissão cheia de gratidão? Então, leia mais ou menos. Da última vez no texto foi dito, é uma pessoa que coloca isto: aqueles que têm fé em um Deus, em seu Deus, lhe pertencem integralmente. Todos os eventos de suas vidas são uma expressão da vontade divina e eles os aceitam não meramente com uma calma submissão, mas com gratidão, porque são convencidos de que qualquer coisa que lhes aconteça é sempre para seu próprio bem. E a pergunta então, qual é a diferença entre uma submissão calma e uma submissão cheia de gratidão? E a mãe então, uma submissão calma e uma submissão cheia de gratidão, quando você recebe uma ordem, você pode executá-la com resignação, porque você resolveu submeter-se. Então você executa esta ordem sem nenhuma alegria ou prazer, simplesmente de maneira muito seca e superficial. E você se diz, foi-me dito eu fazer isto e eu o estou fazendo. Isso significa que você não tenta compreender e não faz nenhum esforço para aderir voluntariamente àquilo que é pedido. Esta é uma resignada submissão. Você aceita seu fato e se você não reclama, é porque você determinou que você não ia reclamar. É por causa dessa determinação. De outro modo você reclamaria. Outro caso é de compreender por que uma ordem foi dada, de pegar seu valor interior e querer expressar o que foi pedido
com toda a sua força, com conhecimento e alegria de que isto será algo necessariamente que deve trazer o divino mais perto e lhe dar uma plena satisfação. Então você é feliz, você é satisfeito e você colabora. Isto dá uma diferença bastante notável. A pessoa pergunta, insiste, uma calma submissão, a pessoa não se sente feliz? Comumente a pessoa é muito orgulhosa de si. Ela se torna vaidosa, ela se diz que está fazendo uma coisa muito notável. Ela não se pergunta, ela não tenta compreender, ela obedece. E além disso, ela é resignada. Ela não se pergunta se isto é bom ou não, porque se é superior demais, se é inflado com orgulho. Há muita gente desse tipo aqui, não acham? A pessoa. Então, esta não é uma verdadeira submissão, não é? É a mãe. Eu penso que a outra seja melhor. Pelo menos, se tem a satisfação de compreender por que se faz as coisas. Se faz as coisas com alegria e se sente-se fortalecido através do próprio fato de fazê-las. Enquanto na primeira instância, no primeiro exemplo, o primeiro caso, a pessoa abaixa sua cabeça cada vez mais e sente como se fosse uma pobre vítima de alguma autoridade despótica amassando a pessoa com sua onipotência. Foi interessante, o texto me chamou muita atenção. Eu li ele em Ribeirão Preto, depois da minha primeira aula da PP, que eu tive com um grupo da Escola de Surdos e Mudos. E foi assim, na primeira aula, uma atmosfera meio esquisita, assim. O pessoal não queria muita coisa, não se manifestou muito. Então, no momento eu disse, bom, tem várias atitudes de fazer as coisas, não? Então, pode ter gente aqui que só faz porque a diretora resolveu que o curso era dado, ela paga o curso, ela dispensou as aulas, então a gente tem que vir para cá e tem que fazer isso aqui. E poderia ter um interesse, já que é assim, dizer, bom, quem sabe é interessante, posso aprender uma coisa diferente, nova, vale a pena abrir-se a coisa e receber a coisa. Então, aí muda tudo. E na outra manhã, me caiu-se aqui em mãos. Então foi assim praticamente a mesma coisa, não é? Achei muito interessante. Então, leia mais uma vez. Então o texto da mãe diz, parece que é das 4 austeridades. Aqueles que têm fé em um Deus, em seu Deus, lhe pertencem integralmente. Todos os eventos de suas vidas são uma expressão da vontade divina, e eles aceitam tais eventos não meramente com uma calma submissão, mas com gratidão, pois são convencidos de que tudo o que lhes acontece é sempre para seu próprio bem. Que seria uma fé integral, não é? E a questão básica, como a gente já percebeu, então, seria não apenas aceitar e passivamente se render a isso, mas positivamente afirmar, positivamente tentar compreender, tentar ver Deus nas coisas, etc. A pergunta então, qual a diferença entre a submissão calma e a submissão cheia de gratidão?
Então ela diz, quando você recebe uma ordem, você pode executá-la com resignação, porque você resolveu submeter-se. Então você executa esta ordem sem nenhuma alegria ou prazer, simplesmente de maneira bem seca e superficial, e se diz, foi-me dito fazer isto, eu o faço. E agora vem para mim assim o ponto-chave realmente. Fiquei até muito assim surpreso mesmo que ela disse isso. E significa que você não tenta compreender. Depois ela diz, não, que o outro caso é justamente compreender por que uma ordem foi dada, pegar seu valor interior e quer expressar o que foi pedido com toda a sua força. Que me pareceu assim, o ponto, que é não anular a mente ou não anular a nossa capacidade de percepção e de identificação, mas ativamente colocá-la a serviço e tentar não ser um estúpido órgão executor, mas como que a coisa nascesse da pessoa, então, não? Que tentar compreender a razão, afirmá-la e a partir daí, então, colocar-se inteiramente a serviço da coisa. E interessante também, ele diz, você não reclama no primeiro caso, porque você decidiu não reclamar. É por causa dessa determinação. Senão você reclamaria. Então, eu achei assim muito... E o outro, então, é da compreensão, do pegar o valor interior da ordem que foi dada, e querendo expressar o que foi pedido com toda a sua força, com conhecimento e a alegria de que isto seja algo necessariamente que deve trazer o divino mais próximo e dar-lhe plena satisfação. Então você é feliz, você é satisfeito e você colabora. Isto faz uma diferença bem notável. Estamos todos na tinta, não? Porque quanta coisa se faz sem alegria e sem dar-se totalmente. Como que uma obrigação realmente, uma oblação. A gente resolveu fazer isso, a gente faz, mas na verdade não se está por detrás disso plenamente. Eu não me excluo. Olha, é interessante, não é? Numa calma submissão, a pessoa não se sente feliz. Então, para mim, surpreendente a resposta totalmente. Não? Comumente, se é muito orgulhoso de si. A pessoa se torna vaidosa, se diz que está fazendo uma coisa muito notável. Eu penso assim, como que uma argumentação por fora, não? Porque ela não, de dentro, ela não está convencida. Ela não está se colocando. Ora, acertou que ela vai se submeter a fazer a coisa. Então, como que ela arma assim, uma roupagem, não um traje de importância exterior. E se infla com isso, como eu disse. É como que inflada com orgulho. E depois, então, eu disse, é sempre muito franca. Há muita gente desse tipo aqui. Orgulhosa de pertencer ao Sri Aurobindo Ashram, mas fazendo as coisas não a partir de um ardor, de um viver isto, viver por causa disto, e colocar-se inteiramente, mas
como que forçadamente. Então, sempre catando as coisas para si também. Bastante tempo para as próprias coisas. Assim. Não é a coisa que é importante, mas eu que estou fazendo a coisa. Bom. Isso aqui vai entrar na próxima Ananda, possivelmente. É bem curto, mas muito prático, muito interessante. Mãe, às vezes pensamentos desagradáveis vêm e nos perturbam. Como podemos nos livrar deles? Pensamentos desagradáveis. Ele diz, há diversos métodos. Geralmente, mas depende das pessoas. Geralmente, a maneira mais fácil é pensar de qualquer outra coisa. Quer dizer, concentrar sua atenção em algo que não tem nada a ver com aquele pensamento, que não tem conexão com aquele pensamento. Por exemplo, lendo ou trabalhando, normalmente algo criativo, algum trabalho criativo. Por exemplo, aqueles que escrevem enquanto estão escrevendo, deixe-nos simplesmente dizer um romancista, enquanto ele está escrevendo, todos os outros pensamentos se foram, porque ele está concentrado naquilo que está fazendo. Quando termina o escrever, se não tem nenhum controle, os outros pensamentos retornarão. Mas exatamente, quando você é atacado por um pensamento, você pode tentar fazer algum trabalho criativo. Por exemplo, o cientista faria alguma pesquisa, um estudo especial para descobrir alguma coisa que é muito absorvente. Esta é a maneira mais fácil. Naturalmente, aqueles, o segundo método, que começaram a controlar seu pensamento, podem fazer um movimento de rejeição. Empurrar o pensamento para o lado, como se faria com um objeto físico. Mas isto é mais difícil e pede um domínio bem maior. Se se pode fazer isto, isso é mais ativo, no sentido de que se você rejeita aquele movimento, aquele pensamento, se você o expele efetivamente e constantemente e quase repetidamente, finalmente ele não volta mais. Mas no outro caso, no primeiro, ele sempre volta, ou sempre pode voltar. Esses são dois métodos. O terceiro meio é ser capaz de trazer para baixo uma luz suficientemente grande de cima, que será a negação no sentido mais profundo. Quer dizer, se o pensamento que vem é algo escuro, especialmente se ele vem do subconsciente ou inconsciente, é sustentado por instinto, então se pode trazer para baixo, de cima, uma luz de um conhecimento verdadeiro, um poder mais alto, e colocar esta luz sobre o pensamento, é possível dissolvê-lo, ou esclarecê-lo, ou transformá-lo. Este é o método supremo. Isso é ainda mais difícil, mas isso pode ser feito. E se se faz isto, então
se está curado. Não somente o pensamento não volta mais, não retorna mais, mas a própria causa foi removida. O primeiro passo é pensar de qualquer outra coisa. Mas desta maneira, você já sabe, isso será indefinidamente repetido. O segundo passo é lutar. E o terceiro, transformar. Quando se atingiu o terceiro passo, não se é somente curado, mas se fez um progresso permanente. Então, leia mais uma vez. Mãe, às vezes pensamentos desagradáveis vêm e nos perturbam. Como podemos nos livrar deles? Pensamentos desagradáveis tem todo tipo, não é? Tudo. Pode ser uma coisa que a gente deixou de fazer, pode ser pensamento, não sei, em pessoas. A gente não está com as pessoas, não está ajudando e incomoda a gente pensar nas pessoas, a gente não está junto com as pessoas, família, coisa. Pode ser um pensamento de sexo, pensamento em comida. A gente já sabe que não deve ser muito ganante, então não é certo pensar nisso. Mil coisas, não? Pensamento de dinheiro, mil coisas. Um jeito em que se responde a uma pessoa sabendo que se criou uma desarmonia e mil coisas. Então, há vários métodos. Normalmente, mas isso depende das pessoas. Normalmente, a maneira mais fácil é pensar de qualquer outra coisa. Quer dizer, concentrar sua atenção em algo que não tem nada a ver com aquele pensamento, que não tem nenhuma conexão com aquele pensamento. Por exemplo, ler alguma coisa ou trabalhar. Geralmente é algo criativo, algum trabalho criativo. Quer dizer, então é interessante. Ele diz, fazer qualquer outra coisa no fim não resolve tão bem. Você tem que escolher algo que absorve você. Então, cada um deve saber quais são trabalhos que interessam, que absorvem, que atraem. Então, isso é um bom remédio para, no momento, não ser incomodado pelo pensamento. Então, eu cito o romancista e o cientista, como uma pesquisa, mas a questão é que depois o pensamento volta, normalmente. Então aí só se ficou aliviado no momento. Então o segundo método, aqueles que começaram a controlar seu pensamento podem fazer um movimento de rejeição, empurrar o pensamento de lado como se empurraria um objeto físico. Mas isso é mais difícil e pede uma maestria, um domínio bem maior. Se se é capaz disto, então isso é um método mais ativo, no sentido de que se você rejeita este movimento, este pensamento, se você o afasta de si efetivamente e constantemente, ou quase repetidamente, então aqui já é dito, você o rejeita, mas ele volta. A gente já falou sobre isso várias vezes. Acho que nos encontros lemos sobre isso, não? Quando ele diz, é com um cachorro que você manda embora. Ele volta. Está outra vez na porta já aqui. Não tem jeito. Só se você repete a rejeição, repete, manda embora, no fim ele não volta mais. Então por isso ele diz, no sentido, esse pensamento, se você o rejeita, o afasta de si,
efetivamente e constantemente ou quase repetidamente, finalmente ele não retorna mais. Mas no primeiro caso, ele sempre pode retornar. Isto então são 2 métodos. Então o segundo já seria um trabalho real, não? Uma coisa adquirida, uma capacidade adquirida de poder rejeitar, como eu disse, como se removesse um objeto físico, deslocasse um objeto físico, assim se desloca ou remova ou afasta de si o pensamento. E o terceiro método é ser capaz de trazer para baixo uma luz bastante grande de cima, que será a negação, quer dizer, o poder oposto, por assim dizer, e por isso então o poder que pode como que absorver ou transformar aquele pensamento. Mas isso num sentido mais profundo, diz ela. Quer dizer, se o pensamento que vem é algo escuro, especialmente se ele vem do subconsciente ou do inconsciente, e se ele é assustado por instinto, então se nós podemos trazer para baixo de cima a luz de um conhecimento verdadeiro, um poder mais alto, e colocar esta luz sobre o pensamento, então nós podemos conseguir que ele se dissolva, ou se ilumine, ou que ele seja transformado. Este é o método supremo. Então, no caso, é um trabalho como que instantâneo, direto. Eu me lembro, isso não é em... Onde é isso? Em anedotas e reminiscências, eu acho, não sei agora. Ou Sri Aurobindo on himself. Onde a mãe, acho, chama Sri Aurobindo, porque uma gata foi mordida por um escorpião. Me parece isso. E a gata está assim já com os olhos todos vidrados e apático e já está indo embora. E ela coloca o gato diante dele numa mesa e ele primeiro resiste um pouco. Ele não quer usar a força dele para tais coisas, mas como é ela, então ele faz. Então ele se senta e se concentra no gato durante, não sei, 20 minutos ou meia hora, e o gato, depois de um certo tempo, começa a respirar outra vez e a se animar e a voltar à vida e perder os sintomas de envenenamento. Então isso seria esse método supremo, não? De não repetidamente, agora a mesma coisa, faz mais uma vez, mas seria pegar a coisa em si, colocar um poder mais alto sobre aquilo que está escuro, ou está errado, ou desagradável, ou difícil, e fazer o trabalho direto, pela pressão, pelo poder mais alto. E nós somos capazes então de chamar tal poder e fazer com que ele desça e haja. Isso então seria, ou dissolver, como ele fez com o gato, dissolveu o veneno do escorpião, ou então iluminar ou transformar. Isso é ainda mais difícil um pouco, diz ela. Mas pode ser feito, e se faz isto, somos curados. Porque não apenas que o pensamento não retorna mais, mas a própria causa foi removida. Porque o pensamento veio e pode vir porque algo em mim oferece a ele terra, um campo de apoio.
Se não, em mim não tivesse nada aberto ao pensamento, ele não poderia repercutir em mim. Então, ele repercute ou me atrapalha porque em mim alguma coisa está furada. E o primeiro e o segundo método não curam isto, só afastam. O segundo mais eficazmente que o primeiro, mas... E o terceiro cura. O terceiro elimina não só o pensamento, mas transforma a própria causa. A partir daí, o pensamento não tem mais ponto de referência, campo de referência em mim. Não pode mais voltar. Não só este, mas qualquer outro pensamento do mesmo tipo. Você diz, o primeiro passo é pensar de qualquer outra coisa. Mas desta maneira, nós já sabemos, isto vai ser repetido indefinidamente. O segundo passo é lutar. Quer dizer, rejeitar sempre, sempre, sempre de novo, até isto não voltar mais. E o terceiro é transformar. Quando se alcançou o terceiro passo, não apenas que se está curado, mas se fez um progresso permanente. Como eu expliquei, não? Que não só aquela coisa do momento é removida, mas a própria causa é eliminada, quer dizer, o ser progrediu. Então, nesse sentido, é bom que haja o pensamento desagradável, porque sem isso nem faria o trabalho. E mesmo, por exemplo, em relação ao sexo, não? Como Sri Aurobindo diz, acho que nós lemos isso em Brahmacharya, se me lembro bem, ou não sei se é uma carta, quando li sobre Brahmacharya aqui, que a questão nossa seria abster-se de qualquer ato físico, mas de qualquer pensamento. Enquanto o pensamento ainda ocorre, a imaginação produz os subsídios para um ato sexual, alguma coisa, que então ainda não vencemos, mas a coisa está viva em nós. A diferença de físico para mental é pouca diferença. A coisa tem que ser eliminada totalmente. Então aqui é bem assim, como que entra bem nesta faixa do pensamento desagradável que nos incomoda. O terceiro método seria o único que garantiria um sucesso. Havia alguma pergunta, dúvida? Acho que não pode ter. Nossa pergunta. É tão interessante porque é assim uma coisa totalmente diferente. Então, se eu tenho um pensamento, vamos dizer, venenoso, não? Às vezes de uma outra pessoa, como pode ocorrer? Então, a questão não é que, na verdade, a outra pessoa aí, o meu relacionamento com ela, nem é a própria questão. Mas a questão é, vamos dizer, eu peguei como que uma doença do mundo que existe no universo. Ela foi para mim, porque alguma parte em mim não resistiu e aceitou e nutriu o veneno. Então a questão agora não é outra pessoa ou eu, mas a questão é que se eu consigo que em mim isso será transformado, então como que um veneno do mundo foi desfeito. O resto é uma circunstância vivencial que no fim nem tem tanta importância. Mas a questão é que, como que substancialmente ou mais profundamente, desta maneira, alguma coisa difícil do mundo foi eliminada, foi transformada, foi dissolvida. Mas normalmente o ego nos impede
tivemos isto e nos coloca diretamente diante das questões e nos faz responder mais diretamente às coisas. O verso de sábio é dito que aquele que é transformar tem que suportar. Eu não sei exatamente literalmente como, mas tem que ser capaz de suportar todas as coisas que ele quer transformar todas as coisas. Porque é como no exemplo que você citou do veneno do escorpião. Nesse método parece que a pessoa teria que ser capaz de conviver com a coisa. Não simplesmente de expulsá-la de si, de rejeitá-la, mas ser capaz de conviver para que haja a ação dessa. Tem que ter com que o poder de identificação, não é? Quer dizer, com que transportar-se, transformar-se no estado que está aí, que é como se eu fosse o gato, não é? E depois com minha força, meu poder, ou o poder que eu posso receber e chamar, então trabalhar contra isto. Aquele texto, você deve ser caçado ao longo do mundo pelo amor, não? Você deve suportar tudo. Encontrar tudo com minha alma transmutadora, não é? Bom. Sri Aurobindo, a vida divina, isso possivelmente já foi, em parte, é certo, eu acho, traduzido e publicado, não sei. Então já li isso, inclusive, aqui, não sei, anos antes aqui, não sei. Mas é assim, é tão bom. É sobre autoconhecimento, que é sobre nós. Então, um trecho de um capítulo que chama Conhecimento através de Identidade e Conhecimento Separativo. É bem evidente que nós nos conhecemos com conhecimento apenas superficial. As fontes de nossa consciência e pensamento são mistério. A verdadeira natureza de nossa mente, emoções, sensações é o mistério. Nossa causa de ser e nosso fim de ser, o significado de nossa vida e suas atividades são um mistério. Isto não seria assim se tivéssemos um real autoconhecimento e um real conhecimento de mundo. Mais uma vez. É bem evidente que nós nos conhecemos com conhecimento apenas superficial. As fontes que nós vemos, os resultados, o que surge, o que se apresenta na superfície. Mas as fontes, como de outro lado, de nossa consciência e nosso pensamento, são um mistério. A verdadeira natureza de nossa mente, emoções, sensações, é um mistério. Que nós podemos enumerar faculdades da mente, ou tipos de emoção, ou sabemos, sentidos são esses assim, esses tais, tem tais sensações, mas o que isso na verdade significa, qual é a verdadeira natureza disto, como que chegou a isto, qual é a causa disto, não sabemos. Nossa causa de ser, por que existimos, e nosso fim de ser, para que existimos. O significado de nossa vida e suas atividades são um mistério. Isto não seria assim se tivéssemos um real conhecimento, autoconhecimento e um real conhecimento de mundo. Isso eu acho maravilhoso, não? Como ele
Com simplicidade, coloca justamente não só o autoconhecimento, o que todo mundo diria, mas o real autoconhecimento e real conhecimento de mundo. Quer dizer, a não ser que conheça o mundo e compreenda o mundo e saiba ler no mundo, eu não compreenderei a mim mesmo. Isso assim, é muito vasto, muito real isso. Muito verdadeiro. Se nós nos perguntamos pela razão desta limitação e imperfeição, nós veremos primeiro que ela existe porque estamos concentrados em nossa superfície. As profundidades do ser, os segredos de nossa natureza total são apartados de nós atrás de um muro criado através de nossa consciência externalizadora. Então, se nos perguntamos pela razão desta limitação e imperfeição, quer dizer, uma limitação não conhecer as fontes de sua consciência, a causa do seu ser, a verdadeira natureza daquilo que nos compõe. Então, se perguntamos pela razão dessa limitação e imperfeição, veríamos primeiro que ela existe porque estamos concentrados em nossa superfície. Quer dizer, se nós nos concentrássemos não só na superfície, mas também dentro de nós, ou nos concentrássemos no mundo, então as coisas se revelariam a nós. Mas a questão é que estamos efetivamente com toda a nossa atenção só na superfície. Então as outras coisas nós não podemos perceber. Então as profundidades do ser, os segredos de nossa natureza total são apartados de nós. Achei interessante ele falar aqui as profundidades do ser, do ser, e agora os segredos de nossa natureza total, não poderia dizer nossa natureza interior, espiritual, que seria assim as palavras comuns, normal, mas total. Então me lembrei desse texto que lemos assim inúmeras vezes já, e ultimamente li muito na Expansão, onde a mãe diz cada um de nós tem dentro de si incontáveis possibilidades que se desenvolvem somente, das quais não temos consciência, e que se desenvolvem somente se fizermos o que deve ser feito da maneira em que deve ser feito aquela coisa. E depois ela diz que tem duas possibilidades de progresso. Uma consiste em você aperfeiçoar o que você já possui, e a outra, aí isso me chamou a atenção, ele diz, mas se você se interioriza e realiza um desenvolvimento mais total, você pode fazer surgir de si coisas que você nunca nem imaginou que você tivesse. Então ela colocou junto interiorizar-se e o total desenvolvimento. Então não seria na superfície, não seria eu fazer isso e mais aquilo, 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 acumulando e assim como que tendo uma coisa total. Não, a questão seria interiorizar-se e a partir da interiorização ter um desenvolvimento mais total, que então automaticamente vai abrir frestas ou portas sobre possibilidades de realização externa, mas de dentro. Então ele diz a mesma coisa, não? As profundidades do ser, interiorizar-se, os segredos de nossa natureza total, o desenvolvimento total. É a mesma percepção. Então a questão não seria estar dentro só, mas ser total, ou chegar a ser total.
Então, os segredos de nossa natureza total são apartados de nós atrás de um muro que a nossa consciência externalizadora cria. Quer dizer, pela concentração total, pelo movimento total da superfície, ela cria um muro. Não, o fenômeno do átomo, que são partículas de energia, mas pela inimaginável velocidade com que rodam, giram, criam sólidos. Então, assim, nosso pensamento, nossa consciência, se dirigindo para fora e girando incessantemente, com grande velocidade, energia, intensidade, no fora, cria sólidos, cria muros, que então nos escondem o que está em nós. Ou dizer ela, uma segunda possibilidade, ou o muro, então, criado para a consciência externalizadora, a fim de que ela possa perseguir sua atividade de egocêntrica individualização da mente, da vida e do corpo, sem ser invadida pela verdade mais profunda e mais ampla de nossa existência maior. Interessante a segunda hipótese. Não é só hipótese. Ou então o muro é criado não só através da consciência externalizadora, mas é criado para ela, a fim de que ela possa perseguir sua atividade de egocêntrica individualização da mente, da vida e do corpo, sem ser invadida pela verdade mais profunda e mais ampla de nossa existência maior. Então aí é bom primeiro a gente se lembrar o que já li várias vezes e nós falamos sobre isso, que o ego primeiramente tem uma função real em nossa vida, de justamente nos possibilitar uma centralização de ser. Senão ficaríamos sempre amorfos elementos da massa. E a segunda coisa é que justamente antes de nós conseguirmos nos reunir com o que então nosso centro egocentricamente, nós somos não só elementos da massa humana, mas nós somos formações da natureza, quer dizer, somos compostos aglomerados de elementos que ele distribui nos animais, ou nas plantas, ou no mar, ou na chuva, ou no sol, ou qualquer lugar, vamos dizer, de maneira variada, mas são os mesmos elementos, que ele então reuniu de maneira diferente, uma outra variante, para compor o ser humano. Quer dizer, o que somos em termos de mente, vida e corpo, não tem nada a ver com individualidade, nada. Primeiramente. Mas é natureza só. Então aí, justamente, tem que ser uma coisa muito forte que consiga, depois de toda uma evolução anônima de espécies, de repente fazer que em uma espécie, cada componente da espécie tenha uma consciência de si. E diga, meu nariz, meu pé, minha comida, minha namorada, minha vontade. Isso até agora, até nós não aconteceu. Então eu nunca senti isso assim, quando eu li agora antes, senti assim muito assim, forte, não? Que passo enorme, que trabalho enorme, fantástico, que isso possa acontecer. Quer dizer, arrancar da própria natureza um composto dela. Porque em termos físicos, vitais, mentais, ficamos um composto dela. E, no entanto, fazer com que o composto, de repente, determine sobre si. Quer dizer, uma coisa fantástica mesmo. Tem que ser forte. Então, só um egocentrismo pode fazer isso. Fazer com que um pedaço da natureza, um pedaço de carne, um pedaço de energia de vida,
possa se erguer e dizer eu quero, eu vejo, eu vou, eu não vou, o que for. Então é um ato notável, enorme. Então, se neste processo, enquanto estamos no processo, a realidade nossa interior, que é muito maior do que a natureza exterior, mas a natureza, bom, além dela, nos invadisse a cada momento, nós nunca chegaremos a sermos indivíduos em termos exteriores, impossível. Nós ficaríamos num dilema total, a todo momento, perturbado e tendo que largar tudo, porque de dentro vem tanta coisa que o fora não consegue responder a isto, seria impossível. Então, por isso tem que ter um muro. Se não tem um muro que isole o interior, a pessoa externa não pode ser construída, que depois deve servir de instrumento a essa interioridade. E agora é interessante, não é? Ao mesmo tempo, a nossa consciência tem que defender a sua individualização egocêntrica, não apenas contra seu próprio si mais profundo de unicidade e infinitude. Unicidade quer dizer ela do mesmo jeito como eu, ela do mesmo jeito como eu, o livro do mesmo jeito como eu, cada um na sua natureza. É tudo um só. Então, se eu penso isso, eu não posso mais me erguer como ego. Impossível. Se eu tenho que reconhecer que todo mundo tem o mesmo valor e o mesmo direito de existir. Então, não posso exigir isso para mim. Não dar isto. Insistir em meu horário, ritmo, sono, comida, cama, roupa, família, interesse. Vontade não posso. Se todo mundo tem o mesmo valor e tem o mesmo direito, não poderia. Se é unicidade, infinitude, eu não termino aqui, mas eu sou o próprio infinito, uma expressão, manifestação do infinito. Se eu penso isso, então não posso me erguer dentro da pequeneza que um ego é. É impossível. Que um eu humano é. Então a gente tem que não saber nada, ignorar isso, tem que ser. Senão a gente não se torna a gente. Mas, graças a Deus, ninguém precisa fazer esforços especiais, não? Porque o egocentrismo é assim, bem natural a todos. A todos nós. Então, ao mesmo tempo dizer, a nossa consciência tem que defender a sua individualização egocêntrica não apenas contra seu próprio si mais profundo de unicidade e infinitude, mas contra o infinito cósmico. Quer dizer, como ela é um pedaço de natureza, então ela é um pedaço da natureza universal. E a natureza universal tem poder sobre ela. Já o nascimento, maturação, morte, é tudo natureza universal que nos bota na sua máquina. Ou nos cria na sua máquina. A gente está dentro disso. E a partir daí, qualquer influência, qualquer coisa de fora, nos pega. 1000 influências. Por exemplo, aqui não é só a luz agora, mas também o calor, não? Então, se não resiste ao calor, começa a suar, ou a cabeça começa a ficar tonta e no fim não lê direito. Então, a todo momento, alguma influência, óbvio. Ou quem trabalhou demais, ou não relaxou antes, eventualmente a minha voz tem um poder, assim, adormecedor, então começa a cochilar, porque... Então, a todo momento temos que nos defender contra isto e colocar nossa vontade. Não, eu quero agora estar aqui, quero ler bem, eu quero ficar acordado, eu quero entender. Então, as 1000 influências contra isto a todo momento. Também aqui,
o ego constrói um muro de divisão e exclui tudo o que não é centrado em volta de seu ego, exclui tudo isso como o não si. Não é o ego. Nossa consciência externalizadora. A nossa consciência em se defender a sua individualização egocêntrica contra o infinito cósmico. Ela, esta consciência, constrói também aqui um muro de divisão. Exclui tudo o que não é centrado em volta de seu ego, exclui isto como não si. A casa, porque casa são muros que nos defendem, protegem contra a influência do cósmico infinito. Então, os naturais, frio, calor, chuva, umidade, vento, insetos, qualquer coisa. Então, nesse sentido, quer dizer, isso é como que simbólico por um muro que a gente constrói em volta de si a todo momento, para não ser invadido pelo fora. Mas esta consciência externa tem que viver com este não si, porque pertence a ela, depende dela, é um habitante em meio a ela. Pertencemos à natureza universal, dependemos dela. Somos um habitante em meio a ela. Óbvio. Então essa consciência tem que manter algum meio de comunicação. Ela também tem que fazer excursões para fora de seu muro de ego e seu muro de autorrestrição dentro do corpo, a fim de buscar aquelas necessidades, ou providenciar aquelas necessidades que o não se pode fornecer. Ela tem que aprender a saber de alguma maneira, conhecer de alguma maneira tudo o que a cerca, de modo a ser capaz de dominar isto e fazê-lo tanto quanto possível, um servente à vida e ego humanos, individual e coletivo. Então, os dois muros, o muro para dentro de si, para não ser atingido pelo que em nós vive e é dinâmico e quer se expressar, e o muro para fora, para não ser atingido pelas influências que nos querem arrancar daquilo que nós achamos real para nós. Mas, embora então se construa o muro, ao mesmo tempo a verdade é que temos que viver com este não si, aquilo que não é o nosso ego. E então temos que manter algum meio de comunicação. Temos que fazer excursões para fora do nosso muro de ego. Abre a fechadura, abre a porta, vai para fora, mas volta, bota o cadeado de novo, volta, fecha a coisa. Cada um de nós faz isto. A fim de suprirmos aquelas necessidades que o não se pode nos providenciar, ou pode nos fornecer. Então temos que aprender, conhecer de alguma maneira tudo que nos cerca, para sermos capazes de dominá-lo, de não sermos dominados por isto, não sermos engolidos por isto. Nós temos que conhecer tudo para podermos dominar. E torná-lo, tanto quanto possível, um servente, um servo ao ego e vida humanos, individual e coletivo. Que no fim tudo deve nos servir. Mas quem adquire um sítio, então é claro, um sítio, tudo que está lá, deve servir à família, qualquer coisa. Cachorro, não é pela beleza do cachorro, mas é porque ele vai nos servir.
se trabalha na horta, vai ser uma horta assim, porque a coisa deve ir na nossa panela, não é para a panela de outra pessoa, é para a panela nossa. E quando a tia Josefina vem, como ela é da família, do ego da família, ela recebe também seus rabanetes e alface e pode levar para casa. Se tiver bastante, se não tiver bastante, não pode dar não. E assim por diante. Então, assim, tudo. Ego coletivo é grupo daqui, núcleo de São Paulo, núcleo de Towns. Ego coletivo, nação brasileira, nação alemã, nação inglesa, ego. Civilização ocidental, ego, civilização oriental, outro ego. Assim por diante. Humanidade contra os animais, contra a natureza, ego. Tudo é ego. Então, se tenta, onde se está, que tudo sirva para fortalecer esse ego e sirva a ele. Seja um servo para este ego. Me lembro, tem uma palavra mãe que ele diz, somente aquele pode ser chocado pelo, não sei exatamente, pela manifestação forte de um ego, quem tiver um grande ego. Porque pessoas às vezes se sentem assim, exploradas ou abusadas, ou coisas tipo, por alguém ou por um grupo, assim. Porque as pessoas têm um forte ego, não quer ser explorada, quer ser abusada, essa é a coisa. Então é tudo assim, mais ou menos misto. O corpo fornece à nossa consciência os portões dos sentidos, através dos quais ele pode estabelecer, ou ela, a consciência, estabelecer a comunicação necessária e os meios de observação e ação sobre o mundo, sobre o não-si fora de si. A mente usa esses meios, quer dizer, os sentidos, os meios de observação, meios de ação, e inventa outros que completam os primeiros e consegue estabelecer alguma construção, algum sistema de conhecimento que serve seus fins imediatos ou sua vontade geral de dominar parcialmente e usar esta gigantesca existência ambiental estranha ou lidar com ela onde ela não pode dominá-la. A mente, então, o ego mental, por assim dizer, usa então os meios que a natureza oferece, de sentidos, de observação, de percepção, de ação, inventa outros que complementam os meios, quer dizer, aumenta, cria projeções, e consegue estabelecer alguma construção, algum sistema de conhecimento que serve seus fins imediatos. Isso é, assim, toda nossa educação é nesses termos. Quer dizer, na faculdade, vamos dizer, enfermagem ou o que for, odontologia, só se aprende que serve aos fins imediatos. Que lhe dá, assim, o direito de ingressar à bela profissão de dentista ou o que for, e agir dentro dela segundo os conhecimentos deste século, ou de 1986, ou 1980 a 86, e ganhar seu pão com isso. O resto, que é dente, o que é ser humano, o que é natureza, não se pergunta. Só tem sempre o conhecimento para os fins imediatos. Só. Ou então, se tiver uma vontade geral de dominar e usar este gigantesco ambiente, essa gigantesca existência ambiental que está a nós, quer dizer, então, quer mais, então começa a adquirir mais conhecimento, mas tudo só para poder dominar
e usar. Não é para conhecer, penetrar, identificar-se com as coisas, mas para dominar, para usá-las. E onde não pode dominar, então, no mínimo, que é o tanto de conhecimento para poder lidar com as coisas. E certamente é a razão porque a maioria das pessoas se satisfaz com explicações convencionais e conceitos das coisas. Contanto que tem algum conceito, alguma palavra, alguma explicação que possibilita eu me aproximar de uma coisa, usá-la. Para conhecer realmente, mais profundamente, nem quero. Vai me complicar a vida. Mas se eu posso usá-la, então basta eu saber isso e aquilo. O pouco valor que se dá, por exemplo, à mata, não? A plantas de mata, a não ser que sejam medicinais, aí sim, aí vamos pegar. Do resto, só um meio louco, um artista ou assim, que pode assim, pegar uma coisa e botar. Mas é mata, não vale nada. Uma rosa, então, é tudo assim, falso, tudo. Então, como eu digo, não se quer conhecer as coisas realmente como são e compreender que todas elas são parte de uma mesma manifestação, com o mesmo direito, mas se quer apenas ter chablonas, ter padrões de como usar as coisas. Então, o conhecimento que se ganha desta maneira é objetivo. Não é subjetivo, não é de dentro da coisa. É principalmente um conhecimento da superfície das coisas ou daquilo que está exatamente abaixo da superfície. Pragmático, limitado e inseguro. Teria até aqui alguma colocação sua, alguma vontade de ouvir mais ou menos algum trecho? Alguma coisa que devo tentar explicar melhor? Nossa auto-ignorância e nossa ignorância de mundo, do mundo melhor, pode somente crescer em direção a um autoconhecimento integral e a um integral conhecimento do mundo na medida em que nosso ego limitado e a sua consciência semi-cega se abram a uma existência interior, existência e consciência interior maiores e um ser de si verdadeiro, quer dizer, um si do ser, não? O ser está aqui, o si do ser tem que ser verdadeiro, para que o ser possa ser verdadeiro, quer dizer, a essência, posso dizer. E tornar-se também consciente do não si fora dele, como sendo também o si. Quer dizer, esta unicidade, esta unidade. Então, nossa auto-ignorância, não conhecemos a nós. Nossa ignorância do mundo, não sabemos, não conhecemos o mundo verdadeiramente. Podem somente crescer em direção a um conhecimento de si integral e um conhecimento do mundo integral, na medida em que nosso ego limitado e sua consciência semi-cega se abram a uma existência e consciência interiores maiores. Que só chegaremos a nos conhecer integralmente, conhecer o mundo integralmente, se o nosso ego limitado e sua consciência semi-cega se abram a uma existência e consciência interiores maiores. E a um ser de si, a um si de ser verdadeiro, e se tornam também conscientes
do não si fora de nós como sendo o si. Que tudo que é fora de nós, na verdade, somos nós. Então, de um lado, interiormente, uma natureza com maiúscula que constitui a nossa própria natureza, que somos como indivíduos, está dentro de nós. Quer dizer, a natureza superior se formulando em nós no nível individual, cria a nossa individualidade externa. E do outro lado, uma existência cósmica que é uma continuação ilimitada de nosso próprio ser de si. Que cada um de nós aqui pode dizer que todos os outros são Ele próprio. Senão a gente não se reuniria, justamente. É assim como estamos em guerra com certas pessoas, ou não concordamos, ou só parcialmente, ou só em certos momentos, ou só em certas épocas, só sobre certos assuntos. Assim, nós estamos unidos em nós, mas em nós há as divisões, e com certas personalidades nossas não concordamos, ou só parcialmente, ou só em dados momentos, ou só sobre certos assuntos, mas do resto. Então, nosso ser tem que quebrar, demolir os muros da egoconsciência que ele criou, tem que se estender além de seu corpo e habitar o corpo do universo. Nosso ser tem que demolir os muros da egoconsciência que ele criou, o para dentro e o para fora. Ele tem que se estender além de seu corpo e habitar o corpo do universo. Em lugar de seu conhecimento através de contato indireto ou em acréscimo a este, deve chegar a um conhecimento através de contato direto e proceder a um conhecimento por identidade. Então, 3 conhecimentos. Conhecimento através de contato indireto. Indireto, eu sou informado sobre. Nunca vi a coisa. Nunca vivenciei a coisa. Nunca vivi com ela. Então, é tudo indireto. Alguém me fala. Conhecimento direto, através de contato direto. Eu tenho contato real com a coisa, e através do encontro com a coisa eu sei o que ela é. E terceiro, conhecimento por identidade. Eu tenho uma total identificação com a coisa, me torna a coisa. E assim conheço a coisa. Então, seu finito limitado, nosso finito limitado de si, tem que se tornar um finito ilimitado, um finito limitado, um finito permanece, ilimitado e um infinito mesmo. Mais um parágrafo. Mas o primeiro desses 2 movimentos, o acordar para nossas realidades interiores, se impõe como a necessidade prioritária, porque é através deste auto-encontrar-se interior que o segundo, o auto-encontrar-se cósmico, pode se tornar inteiramente possível. Mas o primeiro desses 2 movimentos, o acordar para nossas realidades interiores, não tinha autoconhecimento e conhecimento do mundo. Muro em relação às coisas dentro, muro em relação às coisas fora. Então são 2 conquistas, 2 movimentos. Então o primeiro deles, o acordar para nossas realidades interiores, destruindo o muro, impõe-se como a necessidade prioritária. Porque é através deste
auto-encontrar-se interior, nos encontrando como nós mesmos, como indivíduos, cada um como ele. Que o segundo, o auto-encontrar-se cósmico, pode se tornar inteiramente possível. Por que seria isso? Porque que eu devo primeiro encontrar a mim mesmo interiormente para poder me encontrar no cosmos, ou cosmicamente. Então, tem duas razões mais imediatas. Tem mais, mas duas imediatas. Uma seria como lemos já antes. Parte de meu ser mais profundo, das profundidades de meu ser, é a unicidade. Então eu não posso ir de encontro às coisas fora de mim, aos seres fora de mim, sem eu possuir esse sentido real de unicidade, sem isto ser parte da minha natureza, parte ativa, não só oculta. E o segundo é, o mundo é tão grande, eu vou me perder, se não me estabelecer totalmente em mim e encontrando meu centro, meu eixo, eu vou ser dissolvido aí fora, porque é grande demais para uma pessoa, para um indivíduo. Então, por isso, primeiro dentro. Nós temos que nos introduzir em nosso ser interior e aprender a viver nele e a partir dele. A mente exterior e a vida e o corpo exteriores devem se tornar para nós somente uma anticâmara, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Vestíbulo. Tudo que somos do lado de fora é de fato condicionado através do que somos dentro, oculto, em nossas profundezas e recessos interiores. Tudo o que somos do lado de fora é de fato condicionado através do que está dentro, oculto, em nossas profundidades e recessos interiores. Parece assim bem óbvio, não? Quando se vê grandes personalidades, grandes artistas ou cientistas ou filósofos, inexplicável por que chegaram ao que fizeram de sua vida. Só tem uma explicação, um comando de dentro, uma pressão de dentro. E a própria gente pode também ver alguma coisa em relação a si, mas talvez não com tanta clareza. É de lá que vêm as secretas iniciativas, as formações autoefetivas. Não ao ser elaborado por nós, mas que já vem pronto. Uma formação autoefetiva. Então, nossas inspirações, nossas intuições, nossos motivos de vida, as preferências de nossa mente, as seleções de nossa vontade, são atuadas de lá, de dentro. A não ser que sejam moldados ou influenciados por uma insistência igualmente escondida de um sorvedouro de impactos cósmicos. Aí vem o segundo lado. Que ou vem tudo de dentro, ou as coisas vêm de fora. Agora vem as duas fases finais, e realmente concluintes. Mas o uso que fazemos desses poderes emergentes e dessas influências de fora, então este uso que fazemos é condicionado
amplamente determinado e, acima de tudo, muito limitado por nossa natureza mais externa. Assim, é surpreendente, não? O uso que fazemos dos poderes emergentes de nós, como diz, intuições, inspiração, motivo de vida, preferência de mente, seleção de vontade, da vontade. Então, o uso que fazemos disto, e o uso que fazemos também das influências que vêm de fora, é condicionado, amplamente determinado e, acima de tudo, muito extremamente, very much, extremamente limitado por nossa natureza mais externa. Acho bem, bem claro, não? Qualquer poder que me é colocado em mãos, qualquer possibilidade, só posso explorar à medida que externamente eu disponho de recursos de como usar isso. Por exemplo, como acontece com Sri Aurobindo normalmente, não? Ele não é entendido porque a maioria das pessoas não tem sua mente, seu intelecto aguçado, treinado, não se treinou em pensamento filosófico, não se acostumou por estar preso a uma religião, pensar com liberdade em termos de divindade ou de Deus, está preso a conceitos, tudo isso é a pessoa externa. Então, isso limita tremendamente. Vem a coisa de dentro, vem de fora, e o uso que se faz disso é muito limitado porque o ser externo não é trabalhado, não é aberto, não é limpo, não é potente, não é efetivo. Isso é relacionado ao que vem de dentro quanto de fora. De fora. Me vem uma vontade de cantar. Mas se eu nunca exercitei a voz e tenho 1000 preconceitos sobre a voz de uma mulher ou de um homem, e no momento não posso porque tem as pessoas junto, ou é meia-noite, ou não sei, 1000 coisas que estão aí acumuladas e grudadas em mim. Então, não tem jeito, não vou cantar nunca. Mas que vem a pressão forte de dentro. Então, em última frase, então o conhecimento deste si interior, iniciador, quer dizer, que dá as iniciativas, acoplado, esse conhecimento, com a percepção acurada. Então o conhecimento deste si interior, iniciador, acoplado com a percepção acurada do si instrumental exterior. Quer dizer, então temos que ter 2 conhecimentos, não basta só o interior. O conhecimento do si interior, iniciador, e juntamente com isto, diretamente conectado, não é separado, mas conectado, acoplado. A percepção acurada, quer dizer, precisa, detalhada, do si instrumental exterior. Então já sabemos qual é o papel do si exterior, que é instrumento. Agora é interessante, o conhecimento disto é o conhecimento da parte, o papel representado por ambos em nossa autoconstrução que temos que descobrir. O papel representado por ambos, o si interior e o si exterior, em nossa autoconstrução que temos que descobrir. Com isso é dito, nem só no fora, nem só no dentro, mas somos uma terceira coisa que se compõe
dos dois e de algo a mais. Quer dizer, total, o ser total. Então temos que ver quais são os papéis que tem o interior e o exterior dentro desta autoconstrução de nosso ser e existência. Alguém tentar, ou alguns, tentar dizer o que se resume o que a gente leu, sem ser talvez completo, talvez não dê realmente. É muito complexo, muito grande. Mas algumas noções que talvez um possa dizer uma ou outra, outros podem completar, seria bom. Como foi os dois testes também, primeiro? Né? Tentamos ir na ordem bem exata. O primeiro texto, o primeiro da mãe, foi sobre... Isso é interessante, acho, não é? Aceitação, submissão. Sim, e opondo isto aqui. Compreender seria uma coisa importante. Qual foi o termo de que a coisa partiu? Qual foi a pergunta? Foram colocados dois termos, duas atitudes exatamente. Qual a diferença entre a calma e aceitação? Submissão. E a calma, submissão com gratidão. A calma não, a submissão com gratidão, né? Qual seria o característico da submissão com gratidão? Compreender, a compreensão, né, de que aquilo é colocado para se fazer, né? Se fazer segundo aquilo que foi se colocar dentro dessa compreensão, entendeu? Agir com conhecimento e força. E alegria, não? Foi dito, né? Consequentemente. Tinha até uma pergunta, não? Se então quem age com calma e submissão não seria feliz. E o segundo texto. Sim. Escritos desagradáveis, Ela coloca 3 maneiras de se resolver esse problema, né? A primeira era
rejeitar, né? Uma outra coisa, uma outra atividade que você se absorvesse nesse pensamento. Nessa atividade, aí afastaria, né, o pensamento, mas essa ele sempre retorna. A segunda seria afastá-lo sempre, até que ele não volte. Mas que tipo de atividade? Absorvente, né? De real interesse da pessoa. Sim. Justamente que absorvesse não só fisicamente, vitalmente, mas mentalmente, especialmente. Ponto. E a terceira transformação, né? Porque tem muita gente, né, que faz trabalhos físicos pesados ou absorventes, mas a cabeça vai a mil. Bordando, lavando louça, a cabeça fica rodando. Então, justamente não. Esses pensamentos desagradáveis não seriam só esses pensamentos desagradáveis, qualquer pensamento que nos desconcentra. Eles, na verdade, são todos. Tá bom. Nós temos pensamentos agradáveis que nos desconcentram também. Não sei se ela falou exatamente com as questões de concentração, enfocando isso ali. Ela falou de pensamentos vindo da região dos inconsciente e subconsciente, não é? Algo instintivo, talvez, ou provocado pelos instintos. Por isso fala de sexo e comida, etc. Sim, então primeiro seria fazer uma outra coisa que solicite a mente e assim absorva a energia mental. Nós deveríamos, no trabalho físico, ele deveria estar, de alguma maneira, mais concentrado no trabalho simples, ensinar a mente também concentrada no trabalho físico. Mas depende um pouco. Se é um trabalho assim rotineiro, realmente é difícil, vamos dizer, ter toda a energia mental aí. E certas coisas têm que ser feitas como que rotineiramente não tem. E, além disso, vamos dizer, de certo modo, sim. Depende de como você faz as coisas, como a própria mãe diz, não? Varrer o quarto, etc. Lavar a louça. Mas o fato é que a maioria das pessoas não se concentra nunca mentalmente quando faz alguma coisa. Ou só quando a coisa justamente exigir algo além do habitual, não? Aí sim. Mas a maior parte das coisas a pessoa faz sem pensar. Ou sem, vamos dizer, se concentrar na coisa. Para estar consciente, a mente tem que estar... Seria o mais certo. Mas a maioria não vive assim. É por isso que eu digo que todo pensamento, coloquei assim, que toda essa inquietude mental sempre está me tirando a consciência do presente. Certo. Mas não é desagradável isso. Sim, eu entendo. Sim. Destruidor ou essas coisas. Sim. E qual é o efeito, então, se eu me concentro numa outra coisa ou faço uma outra coisa? O Efeito? Em relação ao pensamento desagradável. quando acaba a atividade... O segundo método
Ouais. Aí já existiria um controle. A rejeição. Já teria um controle da própria mente. No mínimo da faculdade de pensamento, não? Porque controle total sobre a mente é coisa bastante. Sim, trocar um pensamento por outro. Usar mantras, conceitos. Ela fala só em rejeitar mesmo, não? Afastar como se afasta um objeto físico, quer dizer, no teu corpo, afastar. E isso então ela diz constantemente, repetidamente, até que a coisa não volte mais para nós. E o terceiro método? Apesar de não se afastar, não resolve, né? Resolve, em relação a você, resolve. A coisa não volta mais um dia. Se você insiste, se você persevera. Para tudo não resolve, só deu a ele um outro lugar. Ou destinou a ele um outro lugar, outro local. E terceiro método? Então, resolver. Transformar E? Lutar é o segundo, né? Rejeitar. Sim. Lutar é o segundo. Rejeitar. Não é não, o terceiro. Vamos pegar de frente? Não. Isso é da outra leitura. É encarar-se bem de frente. Transformar. Como? compreendendo. Dissolvendo. Como? Uma luz de onde? Isso. Pode ser luz da mente também. Né? Não. Não, ele cita pode ser dissolvido ou... São três coisas. Este ano também não me lembro. Né? Uma coisa estágio de identificação para depois transformar. Acho que temos que perguntar a ela. Exatamente. A não ser que esse não saiba. Qual é a segunda coisa? Iluminar. Isto. Transformar. Mas é ou dissolver, ou iluminar, ou transformar. Mas em qual deles você para fazer as coisas precisava de identificação? Não era mesmo? Como transformar? Acho que foi isso no transformar, quer dizer, eu ia ter lugar, né? O lugar foi solução,
Do veneno, mas não do gato. Ficou só uma poça na cabeça. Bom, e cheio de ordem. Isso é importante. O terceiro, não? A luz de cima. Você tem a capacidade de trazer para baixo uma luz de cima. Esta é a questão que você enfrenta. Além de ter afastado o pensamento, ele não poderia voltar porque foi removido a calma. Sim, sim. Sim. É como diz no fim, além de você ser curado do pensamento, você, em seu ser todo fez um progresso. Isso. Se a gente consegue jogar aqui 5 palavras importantes da leitura de Sri Aurobindo, então acho que bastaria. Autoconhecimento é uma. Qual a palavra complementar para autoconhecimento? Conhecimento, um número. Depois. Unidade interior. Qual foi o termo? Unidade cósmica posteriormente. Unicidade interior. Unicidade e o segundo termo, nós temos que nos defender contra esta unicidade em nós e contra a infinitude, infinidade. Que somos, E qual seria o movimento mais importante? O movimento em relação ao autoconhecimento ou ao conhecimento do mundo? Sim. Por quê? O mundo é muito vasto, muito grande, e arriscado se perder também dele. É uma razão. E a outra? Eu acho a importância de você conhecer o mundo para se conhecer também. Sim, isso. Sim. Não responder a pergunta agora. É certo, Porque primeiro o autoconhecimento, depois o conhecimento do mundo. É uma razão, como eu disse, né? O perder-se aí fora é outra, o que já foi, o que você falou, né? Da unicidade que está em nós, que nos dá a chave para todo o resto. Depois, como a gente já sabe, que os planos interiores, a mente interior vital, interior físico sutil, são em conexão com os planos universais automaticamente. Estão em... E qual a conclusão que ele chega? A última colocação que ele faz? A última frase, não sei. Seria o conhecimento do si interior iniciador e do si externo instrumental. Nós teríamos que adquirir igualmente. E o conhecimento do papel exercido por ambos em nossa autoconstrução. Tanto interiormente quanto externamente temos que nos conhecer e saber onde estão os pontos reais para
cada um ser quem ele deve ser e fazer, viver, ser o que ele deve ser ou viver, fazer.